Ô, Gonçalves, o Cola colocou, logo aqui no início, uma pesquisa sobre o seu cabelo. A gente vai falar da sua trajetória aqui. Mas se você tivesse que votar, você votaria no Gonçalves de trança, de bandana ou careca? De trança, né? Sem dúvida, de trança. Muitos dizem que depois que eu perdi a trança, né, que rasparam a cabeça de todos os jogadores lá na Copa das Confederações, em 1997, eu perdi as forças. Era igual o Sansão. Né? Cheguei do México com aquele cabelo grandão, campeão brasileiro, ano seguinte campeão da Taça Cidade Maravilhosa, fui para a Seleção Brasileira, fui campeão da Copa América, Copa das Confederações, aí rasparam a cabeça, rasparam o meu cabelo. E aí, depois disso, eu não tive as mesmas conquistas que eu tive quando eu usava a trança, ou seja, literalmente, Cola e Bocage, eu perdi as forças, sinceramente. Mas conta essa história, que essa história é muito engraçada, né? Perseguiram todo mundo, como é que foi isso aí? Então, naquela De quem época, foi a ideia? De quem foi a bendita ideia? No início dos anos 90, era moda entre os jogadores dos clubes no Brasil usarem o cabelo grande, né? E eu fui inspirado em 89, quando eu cheguei no Botafogo, vindo do Flamengo, eu encontrei o Maurício Ponta Direita. E um belo dia eu cheguei no treino, depois do treino o Maurício falou, pô, Gonça, vamos comigo ali em Copacabana, que eu vou te levar numa parada aí que eu acho que tu vai gostar, pô, vai ser um negócio legal, vou te levar numa cabeleireira. Aí fui eu e o Maurício para a cabeleireira. Chegando lá, era essa novidade, era um salão especializado em afro, cabelos afro, né? Cabelos de negros, e a cabeleireira apresentou isso pra gente, essa trança que tinha que ficar lá, primeiro tinha que passar um produto no cabelo nosso natural, para que o cabelo pudesse enrolar, e depois o cabelo enrolado, eles aumentavam o cacho, né? Faziam um aplique, que o nome Mega Hair, não? Mega Hair, isso aí, o nome era esse. Então era uma coisa nova no Brasil, e essa cabeleireira queria divulgar, usar a nossa imagem e tal, e convenceu eu e Maurício a fazer esse novo penteado e tal. Nós entramos no salão, amigo, 1h, saímos 11h. Loucura, hein? 11h. Paciência. Tomamos café, lanchamos, jantamos no salão, mas o negócio foi no dia seguinte, rapaz, quando nós chegamos lá no treino do Botafogo aí. Imagina, a gente treina, sai do treino de um jeito. Aí volta no dia seguinte, 2 cabeludos, com aquele cabelo à la Ruud Gullit, né, porque estava na moda a seleção holandesa e fazendo muito sucesso o Ruud Gullit e o Rijkaard. Sim. Né, os dois usavam o cabelo com essa trança, que estava fazendo muito sucesso na época. E o Maurício falou, pô, nós vamos ficar igual os caras aí, vamos tirar onda, não sei o quê. Aí chegamos no treino. E aí, sempre que a gente chegava lá, na época era Marechal Hermes ainda, né? A gente entrava com o carro ali. Aí os jornalistas, jogadores novos chegando. Quem será? Contratação nova. E aí sai o Maurício do carro. E não, é o Maurício. E sai eu do carro. Pô, o Gonçalves, caraca, que isso? O que vocês fizeram? Que cabelo é esse? Aí a gente teve que falar e tal. Os jogadores também deram risada. E aí eu acabei acostumando. Na sequência, a gente foi campeão carioca na época, né? O Maurício foi vendido no final de 89, virou o ano. E aí eu permaneci no Botafogo, fui campeão carioca, bicampeão carioca em 90, né? Campeão estadual. Mas no meio do ano, o seu Emil Pinheiro acabou me vendendo para o futebol mexicano. Sim, mas tudo começa. Desculpe. Eu mantive, né? Mantive o mesmo penteado. E, pô, usei aquele estilo de cabelo grande por quase 10 anos. Então, mas tudo começa em 87 no Flamengo. Sim, mas no Flamengo... Não, eu digo a sua carreira, né? Como é que você começou a jogar bola? Como é que você chegou lá? Você jogava de quê? Já era zagueiro? Como é que é essa história, esse início de carreira?
Meu início de carreira, eu iniciei minha carreira no Olaria, né? Sou cria da Rua Bariri, com 10 anos de idade, lá jogando no Brotinhos do Olaria. E com 13 eu fui selecionado desse campeonato interno do clube, só para sócio. Eu fui selecionado para integrar a equipe de mirim. De zagueiro? Não, de meia. Eu era meia na época. Jogava de meia junto com o Ailton, que jogou no Fluminense, o meia, Ailton. Ferraz. E nessa equipe que foi formada para disputar o Campeonato Carioca de mirim, né, que é o Sub-13 hoje em dia, eles selecionavam os jogadores de dentro do clube ali, os que tinham mais condições, mas também faziam a famosa peneira para receber jogadores de fora. E nessa peneira chegou o Romário, escolhido, passou na peneira, e a nossa primeira equipe de mirim do Olaria, o time titular tinha eu jogando de volante, o Ailton jogando de 10, de meia ofensivo, e o Romário na frente. Pô, time enjoado, hein? Nosso time arrebentou naquele campeonato de mirim, e aí chamou a atenção do Vasco. O Vasco foi e levou o Romário no ano seguinte. Inclusive, naquela época, não tinha negociação. O Romário teve que ficar 1 ano só treinando no Vasco, sem poder jogar o campeonato para poder ser liberado. Eu permaneci no Olaria com o Ailton, e aí jogamos o infantil, e nós fomos campeões infantis. O Olaria bateu o Fluminense na final de infantil, uma coisa que era difícil de acontecer, um time pequeno ganhar um time grande nessas categorias, né, de base, mas o nosso time era muito bom, e batemos o Fluminense em 1981. O Fluminense tinha o Torres, tinha o João Santos, tinha o Silvio, o centroavante, que depois jogaram no Bragantino. E aí, do Olaria, quando eu passei para o juvenil, eu estava com 17 anos, mas eu era sócio do Olaria. Essa história é bem interessante, Boccaccio, porque as coisas aconteceram assim, a gente fala de, às vezes o jogador deu muita sorte para poder chegar no profissional, né? Mas é algo que realmente pode acontecer, mas você precisa ter condições, ter capacidade para aproveitar a oportunidade, né? Eu sempre falei isso para os meus alunos na minha escolinha de futebol durante 25 anos. Então, eu sempre falei, se preparem, busquem se dedicar ao máximo, porque a gente nunca sabe quando vai chegar a oportunidade. E eu falei aí que eu era sócio do Olaria desde os 10 anos. Passei para o infantil, joguei no infantil, estava jogando já no juvenil, mas eu continuei de sócio no Olaria, né? E eu tinha o hábito, nas férias, de frequentar a piscina do clube. O Olaria sempre foi um clube muito bem frequentado, tinha baile, né? Eu ia nos bailes na matinê, aos domingos à noite. Era um clube que tinha patinação, eu também ia fazer patinação. E aí, o sábado, no final do ano, entre mês de janeiro, a base toda do clube estava de férias. E eu fui para a piscina do Olaria no sábado. Só que era janeiro e o profissional já estava fazendo a pré-temporada para o Campeonato Carioca. E 1 ou 2 dos zagueiros do profissional se machucaram. E o treinador queria fazer o coletivo e precisava de um jogador para completar o treino. E aí falaram, a gente tem que chamar o zagueiro dos juniores, né? Que é a preferência. Mas aí alguém falou, não precisa chamar o zagueiro dos juniores, não, porque até ele chegar, vir de casa e tal, tem um zagueiro do juvenil ali na piscina, o Gonçalves, está lá na piscina do clube. Aí o supervisor foi lá, me chamou, falou, Gonçalves, a gente está precisando completar o treino aqui do profissional, você pode treinar com a gente? Eu falei, é claro que eu posso, só que eu não tenho chuteira. Não, a gente arruma tudo. Vem que a gente arruma tudo. E aí eu saí da piscina, num sábado, fui lá, treinei, completei o treino do profissional, e no final do treino o treinador falou assim, Gonçalves, você amanhã, domingo, você poderia vir treinar? Porque eles estavam treinando sábado, domingo, fazendo pré-temporada. Eu falei, posso, não tem problema nenhum. Aí o treinador virou para o supervisor e falou, não precisa então chamar o zagueiro dos juniores, não, que o Gonçalves vem e treina amanhã de novo. Aí eu fui e treinei no domingo. Terminou o treino e falou, olha só, vem amanhã, segunda, treina com a gente amanhã. Eu falei, beleza. Aí cheguei em casa todo feliz, pai, vou treinar com um profissional a semana toda. Cara, treinei a semana toda,
o Olaria ia estrear contra o Volta Redonda, que era o torneio, não sei se o estadual já, o primeiro turno, ou o torneio Otávio Pinto Guimarães, não sei, um torneio que tinha antes do estadual. Às vezes tinha a Taça Guanabara, às vezes era separada também, né, do estadual. Acho que o Olaria ia estrear, se eu não me engano, era a Taça Guanabara. E o treinador falou: Gonçalves, se o titular, o zagueiro, era o Mauro, capitão do clube, do time, um zagueiro já rodado, cara, se ele não estrear, eu vou lançar você vai jogar. Falei: opa, tô pronto, vamos lá. E aí ele me lançou no profissional, eu estreiei no profissional do Olaria com 17 anos. E isso aí, o fato de permanecer no Olaria durante todo o ano, a disputa do campeonato estadual, depois teve outras competições, e só no ano seguinte que eu me apresentei novamente nos juniores, porque eu tinha ia completar 19 anos. Mas aí chamou a atenção do Flamengo e de outros clubes grandes, do Vasco, do Fluminense, o fato de eu ter jogado com 17, 18 anos já no profissional do Olaria. Tanto eu quanto o Ailton também. O Ailton subiu para o profissional com a mesma idade que eu tinha, nós subimos juntos. E aí o Flamengo foi e comprou tanto eu quanto o Ailton. No ano de 85, nós nos transferimos do Olaria para o Flamengo.